E agora nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. Nós estamos num mês que traz todas as atenções para o autismo. Há uma necessidade que nós precisamos ter como sociedade para o assunto. Mas você sabia, por exemplo, que 80% dos casos do diagnóstico feito em mulheres só acontece na vida adulta? Isso deixa uma lacuna na história e de como as pessoas devem ser avaliadas. 80%, apesar de tudo começar na infância, de tudo estar lá desde o comecinho da vida, 80% do diagnóstico feito em mulheres só acontece na vida adulta. E nós vamos falar sobre esse assunto, sobre essa lacuna nos dados existentes. Afinal de contas, é muito tempo sem saber que a maioria dos casos são em mulheres. Por isso estamos recebendo hoje a nossa convidada, Thaís Cristina, que é psicóloga, para falar sobre o assunto. Bom dia, doutora Thaís, bem-vinda ao programa Revista. Bom dia, tudo bem? Prazer. É uma satisfação recebê-la e especialmente para falar de mais uma situação de negligência histórica, né? 80% dos casos de autismo em mulheres só é visto na fase adulta. Para começar a nossa conversa, por que isso acontece? Manifesta-se diferente o autismo nos homens e nas mulheres, nos meninos e nas meninas, ou é uma questão mais social? As duas coisas, né? A gente vê ali desde a infância que a manifestação em meninos e meninas são diferentes, apesar do autismo em cada pessoa ser subjetivo, né? Mas as mulheres, nós somos desde pequenininha ensinadas a mascarar certos comportamentos sociais, né? Então na infância, desde a infância a gente passa a mascarar esses comportamentos e por muitas vezes isso se torna um sofrimento interno. Porque aí a família começa a falar, ela é assim mesmo, é porque ela é comportada, é porque ela é quieta, é porque ela é mais seletiva, quando na verdade a pessoa tem ali um transtorno que ela traz, uma condição genética que ela traz, o que vai muito além de um comportamento, é uma maneira de existir, e é importante falar sobre isso. Nós temos também aqui, para mostrar para você que está em casa, um VT, as redes sociais, elas trazem muita lucidez, claro, tudo tem seu lado positivo e seu lado negativo, mas as redes sociais também servem para comunicar muitas coisas. E algumas pessoas famosas revelaram seu diagnóstico de autismo na vida adulta. Nós temos um VT para mostrar para vocês algumas situações como essa. Veja. A atriz Letícia Sabatella, de 52 anos, revelou ter sido diagnosticada com um grau leve de transtorno do espectro autista, TEA. Em uma entrevista, a artista disse que a descoberta é recente e procurou ajuda de especialistas como psiquiatras e neurologistas para entender um pouco mais sobre seu diagnóstico. Ela também explicou que seu grau leve é conhecido como Asperger e que ela possui fases ativas e passivas. A atriz disse ainda que foi o diagnóstico na filha Clara, de 30 anos, fruto da relação com o também ator Ângelo Antônio, que despertou seu interesse para buscar apoio médico. É cada vez mais comum artistas, seja no mundo da música, cinema ou televisão, serem diagnosticados com o espectro autista de maneira tardia. Outros nomes nacionais e internacionais também receberam essa resposta anos mais tarde, como é o caso da cantora australiana Sia, que aos 47 anos recebeu o diagnóstico. Durante uma entrevista, a cantora disse que apenas hoje ela é capaz de se enxergar de forma diferente e é capaz de se amar. O consagrado e premiado ator Anthony Hopkins revelou publicamente que foi diagnosticado com autismo na vida adulta aos 70 anos de idade e que foi por causa de sua esposa que ele começou a pesquisar mais sobre o transtorno. O ator e comediante Dan Aykroyd, famoso por seus papéis em filmes como Os Caça-Fantasmas, Os Irmãos Cara de Pau, contou que recebeu o diagnóstico do transtorno do espectro autista no início de sua vida adulta, mas só revelou que tem a condição recentemente. O ator também falou abertamente sobre como o autismo o ajudou a se concentrar em suas habilidades criativas e como isso o inspirou a escrever roteiros de filmes. Elon Musk, o bilionário, dono da Tesla e dono do X, antigo Twitter, também revelou recentemente o seu diagnóstico. Ele também tem a síndrome de Asperger. Ele revelou em 2021, quando apresentou um episódio do programa norte-americano Saturday Night Live. Olha só, 70 anos, de repente um diagnóstico. Quais consequências podem ter uma pessoa que tem um diagnóstico tão tardio? Porque ali foi uma vida inteira sem você ter um tratamento, você abafando questões muito fortes da sua maneira de funcionar. Que consequências uma pessoa que recebe o diagnóstico tardio pode ter? Que perdas ela pode ter?
Primeiramente, o sofrimento interno ali de uma vida toda, né? A falta de autoconhecimento sobre... Porque se você nasce, o TEA, você nasce com TEA, você não desenvolve com o tempo, né? Então, é desde a infância ali aquele sofrimento de você ver você ver o mundo de uma maneira, se entender de uma maneira e não ser compreendido nesse aspecto. Então, é uma vida inteira de sofrimento, né? De relações, percas de relacionamentos, né? Porque como é que a pessoa vai... Se a pessoa não se conhece, como é que ela vai explicar para o outro? Então, é uma vida inteira de sofrimento, mas que mesmo com o diagnóstico tardio, a gente pode ressignificar essas vivências do passado. Eu tenho uma fala que é claro que cada caso é um caso, mas eu particularmente recebi o meu diagnóstico de TDAH aos 40 anos, aos 39 anos. Para mim foi algo incrível, porque como eu funcionei toda vida diferente, eu trazia um peso muito grande. Por exemplo, uma atividade simples como contar. 1, 2, 3, 4. Eu conheço todos os números, basicamente sei como funciona a matemática, mas me manter contando é um grande problema. Então, por exemplo, na atividade física, eu tinha que contar as séries, contar as repetições e fazer o movimento. Então, aquela movimentação, ela me deixava frustrada. E é claro que eu estou falando, dividindo com vocês aquilo que é mais fácil para falar. Mas existem outras questões. Por exemplo, eu não lembrar do rosto das pessoas, embora eu as conheça. Entre tantas outras questões, imagine para quem tem o autismo, que muitas vezes dentro desse espectro ganha uma profundidade, algo muito maior. Mas eu penso que é relevante a gente falar sobre a diferença. O que é que pode ser um traço da minha personalidade? O que é que eu posso observar em mim, já que de repente você é uma mulher adulta e identifica coisas diferentes das outras pessoas? O que é que eu posso diferenciar do que é um traço da minha personalidade para o que é um sintoma ou uma manifestação do autismo? Uma ótima pergunta. Muitas pessoas têm dúvidas sobre o que a gente diferencia de um traço de personalidade para as características do TEA, né? São o sofrimento. Se algo que ali na minha rotina é o sofrimento no dia a dia, se impacta no aspecto profissional, no relacionamento, no aspecto mesmo geral da minha vida, impacta todos os dias, ali não é traço da minha personalidade. Ali já é algo que precisa ser avaliado. Eita, gente, olha só que interessante. De repente você é diferente, não sabe por quê. Você está precisando aí de fazer essa avaliação. Quem de repente encontra e diz, eu acho que eu sou diferente, eu me enquadro dentro disso. Quais sintomas a pessoa pode manifestar e qual profissional ela deve procurar? Bom, os sintomas, eles são variáveis, né? Como a gente conversou, os meninos e as meninas, eles se manifestam de diferentes, mas também tem a subjetividade de cada um, né? Então, quando você perceber todos esses sintomas que impactam ali na sua vida diariamente, que é um sofrimento interno por exemplo, contínuo. Uma ausência de habilidade social com outras pessoas, uma sensibilidade ao som, uma sensibilidade na hora da alimentação. Isso são alguns sintomas? Com certeza. Bem, a seletividade alimentar, né? Mas às vezes as pessoas imaginam que seletividade alimentar são 5 alimentos, mas não. Ali, normalmente, eu como só frutas verdes, ou como só frutas vermelhas, né? Ali é um tipo de seletividade alimentar. E há também a exaustão ali depois de socializar. É algo que é muito comum também no TEA nas mulheres. E o que é a rigidez cognitiva, que tanto se fala? Aquela pessoa que tem a dificuldade de mudar de ambiente, de mudar a situação. O que é a rigidez cognitiva? É em relação à rotina, né? Gente que tem necessidade de rotina. Não necessidade de organização, porque todos nós temos, mas aquela necessidade de ter aquela rotina, de tomar naquela xícara todos os dias, de todos os dias tomar aquele café, então tem que ser bem direitinho a rotina. Então, uma das características que a gente observa é essa necessidade de rotina mesmo extrema, porque quando se torna um sofrimento, quando sai da rotina, é um sofrimento muito grande para aquela pessoa, né? Então, quando sai daquela curva ali do que é algo comum, é algo que a gente precisa ser avaliado, é uma característica. E com relação às habilidades sociais, mesmo com o autismo, é possível trabalhar as habilidades sociais? Com certeza. Na terapia a gente pode não só trabalhar as habilidades sociais, mas a gente também pode ressignificar as vivências do passado, né? Porque quando você tem um diagnóstico tardio, muitas pessoas voltam no tempo. Poxa, eu não me entendia na adolescência, na infância, então volta tudo do passado. Então é interessante ressignificar e se autoconhecer, né? Porque é uma descoberta muito grande, então você vai se reconhecer como TEA e
procurar trabalhar suas habilidades sociais para ter uma vida saudável e confortável. Não se enquadrar nos padrões, mas você procurar ter relações saudáveis e confortáveis para você e para o outro. Então é interessante esse autoconhecimento. Doutor, o diagnóstico chegando na vida adulta, o que a família e as pessoas, os amigos, porque você já casou, você já tem filho, de repente, você tem aquele sofrimento de uma vida toda, uma qualidade de vida menor, porque você sofre com todas as situações, mas o que a família e os amigos podem fazer diante de um diagnóstico tardio para ajudar essa pessoa? Muito acolhimento, respeito pelo diagnóstico. Normalmente esse diagnóstico tardio vem através de um filho que tem TEA e tudo, aí a mãe passa a perceber sinais nela mesma, né, a mãe ou o pai, e procura ajuda também. Então é interessante acolhimento e muito respeito e perguntar à pessoa como é que a gente pode, como a família pode ajudar e acolher esse diagnóstico para ela poder, enfim, ter uma vida confortável emocionalmente. Muitas vezes as pessoas têm preconceito em falar sobre um diagnóstico como esse, apesar de ser uma condição genética, algo que você traz dentro do seu DNA. E como é quando o paciente não aceita? Ah, eu já vivi a vida inteira assim, eu não preciso do medicamento, eu não preciso da terapia, eu vou continuar assim. Como lidar com um paciente que resiste, mesmo na fase adulta, que ele não compreende que pode ser ajudado? O que fazer nesse caso? Na psicologia, a gente sempre procura respeitar o tempo do paciente, né? A gente nunca força uma terapia, nunca força intervenções ali que o paciente não esteja preparado para aquilo. Então, é respeitar o tempo do paciente e conversando aos poucos, a família explicando, né? Mostrando, hoje em dia, como a gente tem muitos diagnósticos em redes sociais das pessoas falando sobre, mostrando que tudo bem você ter TEA, né? Porque, infelizmente, aí existe um preconceito muito grande. E para a pessoa, de repente, que passou a vida inteira se sentindo diferente, ter esse diagnóstico também é um impacto muito grande. Então, respeitar o tempo, inicialmente, é o melhor. E, aos poucos, conversando direitinho, explicando como funciona o TEA e que tudo bem, né? É isso, doutora Thaís, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Eu que agradeço. E o nosso recado final nesse mês de conscientização do autismo é entender que pessoas são diferentes, nós não podemos caber em uma caixa, e não é porque você é uma pessoa diferente que você não precisa ter qualidade de vida, acesso ao tratamento, se vê que você não tem o seu valor. Então, se você se identificou com alguma dessas falas, com algum desses sintomas, procure ajuda profissional, faça uma avaliação, acolha a você. Afinal de contas, nós moramos dentro da gente. E se a gente não tiver essa sensibilidade de se olhar com mais paciência, certamente sofreremos muito mais ao longo da nossa vida. Que é um dom, a vida é um dom, é algo que nós temos especial e a gente precisa viver de maneira intensa e, é claro, de maneira saudável dentro das nossas condições. Não é isso, doutora? Com certeza. Muito obrigada pela sua participação. Agora a gente vai para um rápido